Fala galera, então a gente volta agora para o nosso terceiro bloco. Então a gente já viu aí direitinho o que é a coesão referencial. Então a gente já sabe que na coesão referencial a gente tem os elementos endofóricos que apontam para outros elementos dentro do texto e a gente também tem os elementos esofóricos que apontam para elementos fora do texto. A gente viu tudo direitinho. Aí a gente viu que nos elementos anafóricos a gente faz referência a termo anterior. Nos elementos catafóricos a gente faz referência a termo posterior. Nós vimos que o principal elemento para evitar a repetição dentro de um termo é o pronome, mas nós também vimos que o substantivo também pode evitar a repetição de outro substantivo. E agora, para finalizar, para ficar bonito, a gente vai fazer uma observação que às vezes a gente nem precisa de ter um elemento. Então vamos lá, acompanha aqui comigo. A elipse de um termo também funciona como um elemento coesivo anafórico. Olha só que parada bacana. Então aqui, ó, comi uma torta de maçã e uma de figo. Porque na verdade eu comi uma torta de maçã e comi uma torta de figo. A menina comeu pouco, deixou quase tudo no prato. Então vamos lá. A menina comeu pouco e a menina deixou quase tudo no prato. Então eu não preciso repetir ou então substituir o termo para fazer a coesão, evitando consequentemente o quê? A repetição do termo. Agora, se ao omitir um termo eu evito a repetição de um termo anterior, é porque na verdade eu fiz uma coesão referencial anafórica, mesmo através da elipse, ok? Agora vamos visualizar como é que isso funciona na prática aqui no exercício rápido. Acompanhe aí comigo, ó. O gorila fugiu da jaula. O gorila, no entanto, não feriu ninguém. Aí, se eu pedisse a você que está em casa para corrigir possíveis erros nesse pequeno texto, com certeza você destacaria a repetição da expressão o gorila. Então, nós vamos agora evitar a repetição através de algumas performances aqui. Ó. Primeira situação que a gente vai utilizar. A gente vai colocar ali um pronome anafórico. Então vamos lá, um pronome anafórico. Que pronome anafórico a gente pode botar ali? Fácil, o ele. Então, ó, o gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, no entanto, não feriu ninguém. Mas a gente pode evitar a repetição também através de uma hiperonímia. Então vamos lá, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar um hiperônimo. E aí para e pensa, se não existe geral sozinho e não existe específico sozinho, é porque não existe hipônimo e hiperônimo sozinho. A gente tem de ter um elemento para poder comparar. Se eu estou dizendo que aqui eu vou botar um hiperônimo, ou seja, um termo geral, eu estou mostrando que gorila, na verdade, é o termo específico. Então, qual é o termo geral para gorila? É o animal. Então, aqui, ó, eu vou botar o animal. Então, eu digo, o gorila fugiu da jaula. Ponto. O animal, no entanto, não feriu ninguém. Só que a gente acabou de ver aí na observação que eu sequer preciso colocar um termo para evitar repetição. Eu posso fazer uma elipse. E aí, o que é a elipse? É a omissão de um termo. Ou seja, no caso aqui, será o chamado zero absoluto. Então, a gente vai fazer as devidas adaptações de minúscula para maiúscula, é claro. Então, vamos lá. O gorila fugiu da jaula, ponto. É o zero, né? No entanto, não feriu ninguém. E aí diz para mim, quem foi que não feriu ninguém? O gorila. Então, o meu conhecimento de mundo permite saber que quem não feriu ninguém foi o gorila. Ou seja, o texto está coeso e coerente. Então, aqui a gente fez um processo de coesão referencial. E em todos os processos, seja utilizando um mero pronome ou um substantivo de valor hiperônimo ou a omissão, a gente sempre evitou a repetição de um termo anterior. Ou seja, nos três processos eu fiz uma coesão referencial anafórica. Só que aqui nesse texto a gente pode brincar de fazer coesão sequencial também, que vai ser o nosso próximo assunto. Quer ver? Vou apagar aqui.
E agora a gente vai fazer um ajuste. Eu vou tirar o gorila repetido aqui, ó, e vou botar o ele. Então, ó, o gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, no entanto, não feriu ninguém. Se é questão de coesão sequencial, eu vou trabalhar em cima da expressão no entanto. Aí o que o camarada pode fazer contigo? Ele pode pedir para você substituir o termo no entanto por outro que mantenha o mesmo valor semântico, que mantenha o mesmo sentido. Então vamos lá. Letra A, o camarada bota portanto. Letra B, o camarada bota conquanto. Letra C, o camarada coloca porquanto. Letra D, o camarada coloca todavia. Aí, o que pode acontecer com o candidato? Ele pode olhar e pensar assim, caramba, no entanto, portanto, conquanto, porquanto, e é tudo muito parecido. É uma dessas daqui. Só que não é assim. A intenção do avaliador foi essa, foi te derrubar de acordo com a pronúncia da expressão. Só que para eu substituir o no entanto por outro que mantém o mesmo valor semântico, primeira coisa é saber o valor semântico do no entanto. E o no entanto aqui é uma expressão adversativa, ou seja, indica uma oposição. E por que tem oposição ali? Simples. Quando eu digo que o gorila fugiu da jaula, para e pensa, se o camarada está numa jaula é porque ele é perigoso. E se ele fugiu da jaula é porque, teoricamente, ele vai ferir alguém. Porque se ele está dentro da jaula é para evitar que ele fira alguém. Só que, no entanto, ele não feriu ninguém. Ou seja, ele quebrou a lógica. Ou seja, por isso teve uma oposição. Por que não pode ser o portanto? Porque o portanto é conclusivo. Por que não pode ser o conquanto? Porque o conquanto é concessivo. Por que não pode ser o porquanto? Porque o porquanto é explicativo. E aí só não sobrou o quê? Só não sobrou o todavia, que é adversativo. Igual ao no entanto. Ou seja, eu posso colocar o gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, todavia, não feriu ninguém. Até aí, tudo bem? Agora, olha uma outra questão maldosa que a gente pode trabalhar aqui, ó. Eu boto assim, ó. O gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, no entanto, não feriu ninguém. Aí eu destaco, no entanto, e peço para que você substitua por um outro elemento que não possa, ou seja, que não mantenha a mesma estrutura. Então, ó, dentre as opções abaixo, qual é aquela que não pode substituir o termo destacado? Aí o cara vai e faz assim, ó, porém, todavia, contudo e mais. O aluno pira. Por quê? Porque a primeira coisa é, se eu vou trocar por um que não possa substituir, né, se eu vou ter que assinalar um que não consiga manter o mesmo valor semântico, eu vou assinalar um que não seja adversativo. Só que aí o que o cara faz? Ele bota todas adversativas. E aí você fica, opa, essa questão vai ser anulada. Mas não vai ser. Observem, o no entanto aqui, ele está entre duas vírgulas. Por quê? Porque ele é uma expressão deslocada. Afinal de contas, a conjunção ela serve para ligar orações. Então, ela fica no meio das orações. Então, teoricamente, vem a primeira oração, uma vírgula e a conjunção, e depois vem a outra oração. Quando essa conjunção é deslocada, ela tem de ficar entre vírgulas. Foi o que aconteceu aqui. E quando a gente tem uma conjunção deslocada, a gente não pode utilizar o mais, porque o mais não pode ser deslocado. Todos os outros podem, mantendo inclusive o mesmo valor de oposição. Então, posso dizer, o gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, no entanto, não feriu ninguém. Ele, porém, não feriu ninguém. Ele, todavia, não feriu ninguém. Ele, contudo, não feriu ninguém. Mas não ficaria bacana e nem aceitável gramaticalmente dizer o gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, mas não feriu ninguém. O mais caberia se ele estivesse na posição original. Se eu falasse assim, ó, o gorila fugiu da jaula, vírgula, mas não feriu ninguém. Aí, ok. Agora, deslocar não rola. O mais é uma conjunção que não pode ser deslocada, ok? Então, continuando na nossa brincadeira, a gente agora vai para a coesão sequencial, que você meio que já sabe o que é, mas eu vou enfatizar os aspectos para você poder gravar ainda mais. Então, aqui, ó, as conjunções e as preposições, assim como as locuções
locuções conjuntivas e prepositivas estabelecem relações lógicas entre as ideias. Quando a gente pega a preposição, a lógica da preposição é um pouco mais esvaziada. Então, depende muito do contexto ao qual ela está inserida. Depende muito da expressão a que ela está ligada, para aí sim definir alguma coisa. Por exemplo, eu pego a preposição com. Ela pode adquirir algumas nuances. Se eu falar que Pedro saiu com Paulo para tomar uma cerveja, a preposição com está exprimindo um valor semântico de companhia. Agora, se eu falo que o Pedro feriu Paulo com a faca, aí eu já estou exprimindo um valor semântico de instrumento. Mas as conjunções, elas têm os valores mais fortes. Agora, é óbvio que a gente vai avaliar o contexto, mas um porém, por exemplo, sempre vai ser adversativo, sempre vai indicar uma oposição. Agora, vem aqui comigo para os exemplos. Caso precise de mim, telefone. Então, o termo caso, ele indica o quê? Uma condição. Ou seja, só é para telefonar se realmente precisar, porque se não precisar, não gaste o meu tempo. Agora aqui, assim como o Brasil, outros países latino-americanos estão crescendo. Esse assim como define uma relação de comparação, ou seja, o Brasil está crescendo como os outros países latino-americanos. Então, gravem as conjunções. Essa é a verdade, tá? Agora, se você não fez a aula de conjunção na parte gramatical, saiba que você pode adquirir esse produto gratuito, só o de conjunção, no site cidconcurso.com.br, no menu documentos. Ou se você quiser uma apostila completa, por exemplo, você gasta muito dinheiro às vezes com gramáticas, mais de R$100, quase R$200 uma gramática, para estudar um conteúdo que você pode adquirir na apostila que a gente disponibiliza no cidconcurso.com.br por apenas R$20. Então, é uma apostila essencial de língua portuguesa para concursos públicos. São 18 capítulos com 18 temas e é ao final de cada tema exercícios para você poder massificar. Então, acompanha aí. Aproveita porque tá baratinho, né? Então vem aqui comigo agora para a aula, galera. Muitas bancas trabalham com relações de causa e consequência. Isso daqui, tanto para a parte da interpretação, quanto para na hora que você vai trabalhar a sua produção textual, é muito importante. Então, olha só. Bebi tanto que passei mal. Então, aqui a gente tem uma correlação. A gente tem um que depende de uma estrutura intensificadora, como as palavras tanto, tal, tão e tamanho, e aí nesse momento a gente marca que há uma relação de causa e consequência. Sabemos que a causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre diante daquilo. Então, quando eu digo que bebi tanto que passei mal, a causa é ter bebido muito. E a consequência de ter bebido muito é ter passado mal. Quando acontece essa expressão do que com um elemento intensificador, você só precisa gravar que a causa sempre ficará do lado do intensificador e a consequência é sempre do lado do que. Agora, como bebi muito, passei mal. Olha uma dica que eu vou te dar. O como, ele pode trabalhar principalmente 3 valores semânticos: comparação, pode trabalhar conformidade e pode trabalhar causalidade. Quando ele estiver no meio da estrutura, provavelmente ele está trabalhando comparação e conformidade. E aí é só você avaliar e perceber se tem uma relação de igualdade. Se eu digo assim, João é esperto como José. João é inteligente como José. Então, ali eu tenho uma relação de comparação. Eu consigo dizer que eles são, tipo, iguais, pensam iguais, né? Então, vamos lá. Agora, quando eu digo que o João joga futebol como o treinador orientou, a gente já sabe que aí não tem uma relação de igualdade. Ele não joga igual o treinador, ele joga conforme o treinador orientou. Aí isso é fácil para poder analisar. Agora, se o como encabeça a estrutura, com certeza é um como causal. E aqui, como bebi muito, passei mal. E aí perceba, o fato do camarada ter bebido muito é a causa para a consequência de ter o quê? Passado mal. Então, fica a dica aí, tá? Gravem as conjunções. Agora,
Acompanhe aqui comigo. Outras bancas trabalham com relações de oposição, adversidade e concessão. Isso aqui, galera, é o seguinte. Quando eu digo assim, umas bancas trabalham assim, outras bancas trabalham acolá, na verdade, as bancas, elas trabalham sempre esses valores semânticos. Umas têm preferência. Olá, meus amigos. E aí, gostou da aula do professor? Grande professor top de linha. Desculpa intrometer no seu vídeo, mas eu tenho que fazer isso. Olha, se você quer continuar assistindo esse vídeo, aliás, você quer fazer o curso completaço, SAP 2017, Secretaria de Administração Penitenciária, um curso super atualizado, competitivo, com mais de 150 videoaulas disponíveis para vocês, com o Personal Coach, que é o sistema, é o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos até a véspera da prova. Então, convido vocês a acessarem o laconcurso.com.br. Este curso custa apenas 10 mensalidades de R$30 e eu tenho certeza, mas olha, certeza, olhando olho no olho, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, no dia 6 de agosto, você estará super competitivo, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês no like. Ah, já esquecendo, essa aula que você acabou de assistir, você quer o material de apoio, você quer o PDF dela? Então vai lá, acesse o site lá, concurso, clique lá em documentos, não vai pagar nada, pode ficar tranquilo, e você vai ter o material de apoio dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fui, obrigado, tchau! Clique lá.